Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Para você que não me conhece, eu sou Cristiano Barreto, sou profissional no segmento de cursos profissionalizantes desde 1997, atuando como professor em cursos de informática, administração, vendas, atendimento ao cliente, logística, programação. Também já trabalhamos ministrando palestras, workshops, treinamentos corporativos, enfim. São aí quase 30 anos atuando na área da educação, na formação profissional e já tendo já qualificado aí com muito orgulho, né, muitos profissionais para o mercado de trabalho. E aqui nesse canal, né, a gente compartilha um pouco desse conhecimento que a gente adquiriu nesses anos todos. E estamos aqui, inclusive, para mais uma aula do nosso curso de qualidade de vida e trabalho. Exatamente. Esse curso ele é muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de ministrá-lo no Centro Brasileiro de Cursos, o SEBRAC, né? Onde eu tive a oportunidade de desenvolver e aplicar esse curso. E aqui a gente está compartilhando um pouquinho dessa experiência, tá? Essa já é a aula 7, né? Então, se essa é a primeira aula e você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu convido você a procurar aqui a playlist Qualidade de Vida e Trabalho aqui na nossa página e assistir às aulas anteriores. E desde já, qualquer dúvida, crítica, sugestões, comentários, deixa aqui embaixo no vídeo, tá? E essa aula aqui que nós estamos aplicando agora é a aula 7, traçando seu caminho, projeto de vida. E aí, eu quero, inclusive, já começar aqui, ó, te fazendo uma pergunta, tá? E a pergunta é essa daqui, ó. Se tudo fosse possível, o que você gostaria de conquistar nos próximos anos? Vou repetir. Se tudo fosse possível, o que você gostaria de conquistar nos próximos anos? Sabe, eu te faço essa pergunta por uma razão muito simples. Você por acaso já parou para pensar onde você quer, por exemplo, estar daqui a 5 anos? Ou quem sabe daqui a 10? O que você sonha para a sua vida? Você sonha em ter um trabalho melhor? Você sonha em comprar uma casa? Você sonha em terminar os seus estudos? Ou você sonha em abrir o seu próprio negócio? Sabe por que eu estou te fazendo essas perguntas? Porque muita gente tem vontade de mudar, mas simplesmente não sabe por onde começar. Sabe? Ficam esperando o momento certo, o dinheiro certo, a oportunidade perfeita, mas a verdade é que o caminho ele começa quando você decide dar o primeiro passo. E nessa aula nós vamos falar sobre isso, sobre como podemos transformar sonhos em objetivos reais. Vamos ver aqui como organizar prazos, como usar os recursos que você já tem e como ajustar os seus planos quando a vida muda, tá certo? Então, você não precisa ter tudo resolvido. Você precisa começar. Então, nós vamos juntos aqui traçar esse caminho. Pode ser? Você concorda? Gostaria? E lembrando, qualquer dúvida, crítica, comentários, sugestões, deixa aqui embaixo do vídeo, tá ok? Bem, continuando, então vamos para o primeiro tópico, né? Quando a gente fala sobre qualidade de vida, que é esse aqui, ó. Sonhos e objetivos. Como transformá-los em realidade? Sonhos e objetivos. Como transformá-los em realidade? Você tem sonhos? Eu acredito que sim. Quais são os seus sonhos? São sonhos assim reais? Tipo, quando eu vou
até me expressar melhor. Seus sonhos, você vê que existe a possibilidade deles serem reais, de eles se tornarem, assim, possíveis de serem realizados? Pensa aí. Mas uma pergunta que talvez você esteja se fazendo, afinal de contas, o que são sonhos? O que é sonho? Bem, o sonho, como é que eu vou dizer? Ele é aquilo que nasce dentro da cabeça e do nosso coração. É uma vontade, um desejo, uma ideia de como a nossa vida ela poderia ser diferente ou melhor. Quer dizer, o sonho ele é como uma imagem que aparece na mente e nos mostra um futuro que ainda não existe. O sonho ele serve como uma inspiração. Por quê? Porque ele nos dá força e ele também nos motiva a continuar. Mas sozinho, o sonho ele não sai do papel. Veja bem, sonhar é importante por quê? Porque ao sonhar, nós abrimos caminhos e isso dá um sentido. Mas se o sonho ele ficar somente no pensamento, ele nunca vai se transformar em realidade. O que faz o sonho sair da imaginação é o objetivo. E o objetivo é quando o sonho ele ganha forma clara e organizada. O objetivo é quando a pessoa decide exatamente o que ela quer e coloca esse desejo em uma meta. O objetivo, ele mostra a direção, ele ajuda a manter o foco e ele também faz com que o sonho ele deixe apenas de ser uma ideia solta e venha se tornar algo real. Quer dizer, ele é o sonho transformado em algo que pode ser alcançado com esforço e dedicação. E para que o sonho ele venha virar realidade, é preciso se seguir alguns pontos importantes. Porque veja bem, vamos lá, vamos transformar os sonhos em objetivos, como eu falei. Então, eu separei aqui, como você pode ver agora no quadro, algumas dicas para você. A primeira, escreva o que você quer alcançar. É muito importante que a gente sempre procure colocar em folha, em papel, escreva mesmo, pode ser no seu computador, na agenda. Por exemplo, eu tenho o costume de prender aqui no meu mural, não dá para você ver, mas aqui por trás da tela do computador, tem aqui alguns post-it colado na parede com algumas coisas, alguns projetos, algumas ideias, alguns sonhos que eu tenho, né? Para eu lembrar sempre deles e eles não caírem no esquecimento. Pense em ações concretas que te aproximam disso. Comece com o que está ao seu alcance e não espere tudo estar perfeito para começar. Às vezes é igual, por exemplo, o casamento. As pessoas falam assim: ah, eu vou me casar. Ah, vai se casar? Pô, legal. É, mas primeiro eu tenho que ver isso, depois eu teneu que ver aquilo, depois aquilo. Olha, se a gente for parar para pensar, se a gente for primeiro realizar tudo, como dizer, por exemplo, se a gente for primeiro realizar tudo que tem que ser feito, casamento ele nunca vai vir. Bem, isso aqui é só uma opinião, talvez você possa até mesmo estar discordando. E eu não estou querendo também dizer que é exatamente assim, mas eu estou querendo dar um exemplo só para que você entenda que às vezes existem coisas que estão ali próximas ao nosso alcance, mas as pessoas elas querem primeiro concretizar algo que é mais distante de se realizar, simplesmente porque precisa ter aquele momento, tem que ter aquele algo completo. Então, só seria isso. Então, é sobre isso que eu quero que você reflita. Para ficar mais claro, a gente falou aqui do sonho e do objetivo. Mas, além do sonho e do objetivo, uma coisa também importante para que os sonhos e objetivos eles venham se tornar realidade, é até como eu coloquei aqui já para você.
é o planejamento. Por quê? Planejar é o quê? Planejar é você organizar os passos que precisam ser feitos para se chegar ao objetivo. Entenda uma coisa, sem planejamento, o sonho ele é algo que vai continuar distante. E com o planejamento, ele se aproxima e começa a se tornar possível. O planejamento ele ajuda você a dividir o caminho em partes menores que podem ser cumpridas uma de cada vez, deixando tudo mais simples e menos pesado. Um outro ponto essencial também para que os sonhos e objetivos se tornem realidade é a disciplina. Disciplina é você manter a firmeza constante nas ações. Isso mesmo quando aparecerem dificuldades ou vier sobre você uma falta de vontade ou um desejo de desistir. Entenda uma coisa, a disciplina é que sustenta o objetivo ao longo do tempo. E sem disciplina, o sonho ele acaba se perdendo no meio das distrações. E uma coisa importante, com a disciplina, o objetivo ele acaba se mantendo vivo e vai se aproximando da realidade. Aí, isso também acaba levando a gente para um outro ponto importante, o prazo. O prazo, ele é algo fundamental. Por quê? Porque quando não existe prazo, o sonho ele vira promessa sem fim. O prazo, coloca limite, ele cria pressão positiva e também ajuda a medir o progresso. Quer dizer, ele transforma o objetivo em algo que precisa ser cumprido dentro de um tempo determinado, evitando que fique sempre para depois. E a ação, que é o que dá vida a tudo isso. Entenda uma coisa: sonho sem ação é apenas imaginação. Gostou dessa frase? Repete aí comigo. Sonho sem ação é apenas imaginação. Por que eu estou falando isso? Porque, veja bem, objetivo sem ação é apenas intenção. A ação é o movimento que transforma o que está na sua mente em uma realidade concreta. E é através da ação que o planejamento ele ganha vida, que a disciplina se mostra e que o prazo é cumprido. E por último, eu quero te falar sobre a resistência. Bem, vamos lá. Resistência, caramba, vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é resistência. Resistência é a força de continuar, mesmo quando aparecem obstáculos, aparecem as críticas ou até mesmo as dificuldades. Entenda uma coisa: todo caminho tem barreiras e sem resistência o sonho ele pode morrer no meio do percurso. Então, com resistência, o objetivo se mantém firme até ser alcançado. E, no fim, veja bem, transformar sonhos em realidade é um processo que depende de clareza para você definir, o planejar e organizar. E também ter a disciplina para manter o prazo, para limitar a ação, para você poder executar, e também você precisa dar resistência para sustentar. Entenda uma coisa: quando tudo isso se junta, o que antes era apenas uma ideia passa a ser uma conquista, tá ok? Então, como a gente pode perceber, sonhos sim são possíveis. E aí, quando a gente fala da realização de sonhos, a gente não pode deixar de falar aqui dos prazos. Sim, porque veja bem, depois de você transformar o sonho em objetivo, é hora de você organizar o tempo. E isso ajuda a não se perder e a também manter seu foco. Então, dividir os planos em prazos é uma forma de você enxergar o caminho com mais clareza. E aí, quando a gente fala de prazos, como você pode observar aqui no slide, a gente tem aqui, ó, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tá ok? Vamos falar aqui, por exemplo, do curto prazo. Bem,
Vamos lá. Aí você se pergunta, mas, professor, o que seria o curto prazo? Bem, curto prazo é aquilo que acontece em pouco tempo. Normalmente são objetivos que podem ser realizados em dias, semanas ou até mesmo em alguns meses. O curto prazo ele serve para coisas rápidas que precisam de atenção imediata. Ele ajuda você a manter o foco no presente e te dá aquela sensação de avanço. Já o médio prazo é o que exige mais tempo e organização. Quer dizer, normalmente vai de alguns meses até poucos anos. O médio prazo ele é usado para metas que não podem ser feitas de uma hora para outra, mas também não demoram tanto quanto os sonhos maiores. Sabe? Ele funciona como uma ponte entre o que faz agora e o que se quer alcançar mais adiante. E o longo prazo é o mais distante. Quer dizer, quando a gente fala de longo prazo, isso normalmente envolve anos de dedicação. Quer dizer, o longo prazo ele é usado para grandes objetivos, sabe? Aqueles que precisam de paciência, de disciplina e até mesmo de constância. Ele mostra a direção de futuro e ajuda a dar sentido às escolhas do presente. Então, resumindo, quando a gente fala de curto prazo, a gente está falando de sonhos que você pode realizar em dias, semanas ou meses. O médio prazo é aquele que é realizado em meses ou em poucos anos. E o longo prazo, vou dar um exemplo de curto prazo. Ah, uma, uma viagem no próximo final de semana, quer dizer, você pode, é algo que você vai realizar em curto prazo. O médio prazo pode ser, por exemplo, um curso que você vai fazer, um cursinho, né, de informática, por exemplo. O longo prazo, uma faculdade, por exemplo, que dura 4, 5 anos. Então, cada prazo tem a sua importância. O curto prazo mantém o foco imediato. O médio prazo organiza o caminho. E o longo prazo ele mostra a visão de futuro. Mas tem um detalhe: juntos, eles vão ajudar você a transformar os seus sonhos em realidade e de uma forma equilibrada. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Perguntas? Não? Continuando. Ó, a gente... recursos. O que você já tem e o que você precisa. Muito bem. Veja bem, para realizar um projeto de vida, não basta apenas você ter vontade. É preciso também saber com o que você pode contar e o que ainda você precisa buscar. E os recursos são tudo aquilo que te ajuda a caminhar. Como assim? Tempo, conhecimento, apoio, dinheiro, contatos, saúde e disposição. Muita gente acha que só pode começar quando tiver tudo. Mas a verdade é que você já tem mais do que imagina. O importante é você reconhecer o que está ao seu alcance e usar o que está ao seu alcance com inteligência. Então, como eu ia dizendo, a gente está falando aqui de você identificar tudo isso. Então, para você identificar os seus recursos, você pode perceber que aqui no quadro, ó, eu já deixei até aqui, ó, em cima, ó, listado para você 3 pontos importantes. O primeiro deles, faça uma lista do que você já tem. Por exemplo, tempo livre, apoio da família, experiência, força de vontade. Depois você anote tudo o que falta. Por exemplo, o que está faltando? Um curso de especialização?
os equipamentos, dinheiro, transporte. E, por último, pense em formas simples de conseguir o que precisa. E você pode fazer isso como? Pedindo ajuda, pesquisando, você pode economizar, você pode trocar serviços, quer dizer, usar bem o que você tem é o primeiro passo. E buscar o que falta com criatividade e esforço já é o segundo. Entenda que, com isso, o projeto de vida ele deixa de ser um sonho e acaba virando um plano possível. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Pergunta? Agora me responde. Dúvidas até aqui? Perguntas? Hã? Me diz aí. Lembrando, qualquer dúvida, crítica, sugestões, comentários, deixa aqui embaixo. Mas, continuando, vamos lá. Flexibilidade. Ajustar os planos quando necessário. Flexibilidade. Ajustar os planos quando necessário. Veja bem, nem tudo sai como a gente imagina. Às vezes o dinheiro não dá, o tempo aperta, aparece um problema ou até mesmo uma nova oportunidade. E é nesse momento que ter um projeto de vida não significa você seguir um caminho rígido, mas significa você saber aonde você quer chegar, mas estar aberto para mudar a rota quando for preciso. A flexibilidade, ela é a capacidade de adaptar os planos sem desistir do objetivo. É você entender que a vida ela muda e que você pode mudar junto, mas sem perder o foco. E sabe por que eu estou falando isso? Porque isso ajuda a evitar a frustração e ajuda, por exemplo, a manter a motivação. Vamos dizer que você queira fazer um curso técnico, mas aí você não consegue a vaga. Só que, ao invés de você parar tudo, você faz o que então? Você resolve procurar um curso online gratuito na mesma área. Quer dizer, você aprende bastante, você faz contatos e daqui a alguns meses você pode tentar novamente entrar no curso, só que de forma presencial. Quer dizer, você observa que nesse exemplo você não desistiu. Você apenas fez o quê? Você apenas ajustou os seus planos. Então, para você ser flexível, eu até listei aqui 4 pontos, e o primeiro deles é o seguinte: aceite que imprevistos eles acontecem. A gente já falou até bastante sobre isso quando nós abordamos aqui planejamento, que as coisas elas não acontecem como muitas vezes como nós imaginávamos ou como nós queríamos. Mas e aí, você muda de ideia? Você muda os seus planos? Não. Você simplesmente lida com esses imprevistos. Reavalie seus planos de tempos em tempos, sabe? Assim como está aqui na imagem do quadro, eu vou repetir o que eu falei lá no início. Procure sempre estar anotando tudo e depois vá conferindo, vá consultando essas anotações. Mude a estratégia, mas mantendo o objetivo. Pensa no exemplo que eu acabei de dar. A sua ideia era fazer o curso presencial, mas como você não conseguiu a vaga, você desistiu dele? Não, você simplesmente resolveu fazer o quê? Você resolveu migrar para o curso online. Quer dizer, você mudou a estratégia, mas manteve o objetivo. E, o mais importante, escute conselhos, mas decida com consciência. Deixa eu te falar uma coisa. Ser flexível não é sinal de fraqueza. Na verdade,
Para mim, ser flexível é sinal de inteligência. E vou dizer uma coisa: quem sabe se adaptar segue em frente mesmo quando o caminho muda. Deu para entender? Isso é algo importantíssimo, sabe? Então, quando eu falo de flexibilidade, eu não estou falando em você abandonar os seus sonhos ou os seus objetivos, mas eu estou falando sim em você aceitar que o jeito de chegar lá pode até mudar. E quem aprende a ajustar os planos quando necessário, vive mais leve, vive mais tranquilo e também vive mais preparado para qualquer situação. Beleza? Dúvidas até aqui? Perguntas? E aí? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você está achando de tudo isso que a gente está conversando até aqui. A sua opinião, ela é importante para nós. Tudo bem? Então, se a gente for recapitular o que nós aprendemos aqui hoje, se a gente parar para pensar, nessa aula nós aprendemos que ter um projeto de vida é mais do que sonhar. É você planejar, agir e se adaptar. É você olhar para o futuro com coragem e começar com o que você tem hoje. Então, durante essa aula, nós falamos sobre o quê? Nós falamos como transformar sonhos em objetivos reais. Falamos aqui sobre a importância de dividir os planos em prazos de curto, médio e longo prazo. Falamos aqui em como identificar os recursos que você já tem e buscar o que falta, e também sobre a necessidade de ser flexível e ajustar os planos quando a vida ela muda. Entenda uma coisa, esses passos, eles ajudam você a construir uma vida com mais sentido e direção. E detalhe, não importa a sua idade, a sua escolaridade ou a sua situação atual, sempre é possível começar. O que eu quero destacar aqui e o que é importante é você não deixar os seus sonhos guardados. Então, tira eles do papel, mesmo que seja aos poucos, mas tire. E a partir de hoje, pense no seu projeto de vida, sabe? Pegue um caderno, pegue uma folha, pode ser também branco, e escreva os seus objetivos. Organize os prazos para realizá-los. Veja o que você já tem e o que você precisa buscar. E só para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero te deixar aqui essa reflexão aqui, ó. Sonhar é o primeiro passo, planejar é o segundo e agir é o que transforma tudo. Deu para entender? Então, pense nisso e lembre-se, o caminho é seu, mas você não está sozinho. Lembre-se que sempre há pessoas, cursos, ideias e oportunidades que podem te ajudar. Beleza? E aí? Dúvidas até aqui? Perguntas, críticas, comentários, sugestões? Deixa aqui embaixo. A sua opinião, ela é importante para nós. Tá tudo bem? E eu vou ficando por aqui. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Espero que esse conteúdo ele possa ter sido de grande valia para você. E lembrando, se você gostou, compartilhe, né? Se inscreve aqui no canal, nos ajude a espalhar conhecimento, tá ok? Eu vou ficando por aqui e nos vemos na nossa próxima